Bem, pessoal, boa noite de novo. Vamos para a nossa segunda aula de hoje, estudos avançados em currículo. Mas antes eu queria explicar para vocês que o vídeo anterior ele terminou abruptamente porque o nosso equipamento aqui ele tem limitações, né? Nós temos limitações técnicas, nós não temos um estúdio de gravação aqui. Então é o celular que a gente usa diariamente e colocado aqui, né, na nossa frente para a gente desenvolver o tema. E aí excedeu o limite de armazenamento e o vídeo ele foi interrompido abruptamente. O vídeo da nossa aula de práticas de avaliação, então eu não pude concluir, mas na semana que vem a gente continua, né? Até porque deu 17 minutos e a gente tem problema, tem que justificar porque vai postar um vídeo longo no YouTube, né? Eles pedem confirmação e tudo mais, de conta e tudo mais. O vídeo acima de 15 minutos. Então, apenas explicando para vocês o que aconteceu no vídeo anterior, né? Mas aí eu já desocupei espaço aqui no telefone, já salvei no notebook o vídeo anterior, né? Para ficar para ficar com espaço adequado para a gente poder desenvolver o nosso tema da aula de hoje de estudos avançados em currículo. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre questões norteadoras do currículo, né? E qual que é o nosso objetivo? O objetivo é que você compreenda que existem relações, né, entre o currículo, o conhecimento e a sociedade, né? Aquilo que você recebe como professor, muitas vezes pronto para desenvolver dentro da sala de aula, né? Qual é o conhecimento seu sobre aquilo lá e qual é o conhecimento desejável que o aluno tenha e qual que é a influência da sociedade, né? Dos usos, costumes, dos modos da sociedade, porque o currículo, apesar de, vamos lá, tá pronto para você utilizar, muitas vezes, você pode colocar com o seu talento, com o seu conhecimento, as adequações às realidades da sociedade, né, em que a pessoa, no caso o aluno, vive. Então, sendo assim, o currículo ele é assim o coração da escola, né? Ele é norteado, entre outros aspectos, por questões referentes aos conhecimentos que devem constituí-lo, aos saberes e culturas, né, conforme eu disse inicialmente, a serem priorizadas, como também ao contexto social em que acontece o processo educativo. Então, a gente vai pensar um pouco sobre esses importantes aspectos, né? Então, o papel da escola contribuir para a formação de pessoas que tenham autonomia e sejam conscientes e capazes de viver e participar ativamente de uma sociedade escolarizada, né? E em constante mudanças, né? Constantes mudanças. Então, para desempenhar o seu papel de formadora, a escola ela seleciona conteúdos diversos relacionados às diferentes áreas do conhecimento, né? Então, nessa perspectiva, o conhecimento ele torna-se um dos elementos nucleares do currículo, né? Entretanto, a gente pode nos questionar, mas que tipo de conhecimentos são selecionados, né? Os relacionados aos saberes da ciência ou da experiência e da cultura dos sujeitos. Aí que entra o X da questão. Então, sabe-se que escola é uma instituição historicamente situada. Assim, o papel que exerce modifica em decorrência das mudanças ocorridas em cada momento histórico. Então, a gente tem uma escola, por exemplo,
Em 1820 a gente tem um tipo de escola, em 2020 a gente tem outro tipo de escola. A gente começou o ano com um tipo de escola e durante o decorrer do ano a gente tem outro tipo de escola acontecendo, né? Remotamente, por conta da tecnologia. Eu não sei se eu comentei, mas se eu comentei eu vou repetir. Esse país ele já parou uma vez por conta de uma pandemia da gripe espanhola, e essa pandemia ela teve duas ondas, uma em 1918 e uma em 1919, tá? E aí tudo parou, a escola parou. Então o aluno perdeu o ano, então aquele aluno que estava lá no primeiro ano, em 1918, em 1919 a escola continuou parada, em 1920 ele continuou no primeiro ano. Hoje, por conta da tecnologia, a gente tem a possibilidade de fazer tudo andar. Basta um pouco de boa vontade, um pouco de dedicação, né, de cada um. Então, quando eu disse para vocês que nós começamos o ano com um tipo de escola e avançamos no ano e temos outro tipo de escola, né, 2 meses depois, isso por conta que a tecnologia nos permite, né? Então, dentro do momento histórico, né, o currículo ele vai se modificando com o passar do tempo. Tá? Então, numa perspectiva mais tradicional, a função da escola, entre outros aspectos, é transmitir os conhecimentos para todo mundo, né, e que esses conhecimentos estejam sistematizados. Tá? Ou seja, as teorias, as ideias, as leis e os conceitos elaborados e validados pela academia. Tá? Nesse sentido, o conhecimento que comporá o currículo terá características científicas a partir de uma lógica disciplinar. E que vai contribuir para a aquisição de valores universais ligados à atividade racional e à cultura científica. Né? A cultura científica em diversos âmbitos, que se modifica conforme o contexto histórico. Então, estudos recentes têm assinalado que o currículo, sendo vamos lá, construído pela história, né, através da história, no cotidiano da escola, tanto provoca como recebe ações e efeitos das pessoas, tanto professor, aluno, como a gestão. E pode, assim, ser elemento também de transformação e de construção de identidades. Né? Além disso, é um espaço de lutas, de conflitos, porque envolve redes de diferentes relações e decisões políticas, sociais, econômicas e educacionais. Né? Então a gente tem um conflito muito grande, mais uma vez o exemplo esse ano, né? Com as aulas remotas. E se a gente comparar que tudo parou há 100 anos atrás e tudo continuou 100 anos depois por conta da permissão da tecnologia, né? Então isso gera, né, lutas e conflitos. Né? Então é um espaço de lutas e conflitos. Né? Como é que nós vamos fazer o ano continuar andando, né, remotamente? Dessa forma, como nos é permitido. Então, esse é só um exemplo, né, de lutas e conflitos que a gente tem vivido. Né? Então, com base nesse pensamento, não se pode pensar o currículo como algo neutro ou estático. Até porque, se fosse estático, ele não se adaptaria a essa nova realidade que nós temos. Como ele não se adaptou há 100 anos atrás, por impossibilidade. Né? Então, ele é intencional. Existe um propósito, uma intenção nisso tudo muito bem definidos. Né? Ele é muito dinâmico, porque apesar dele
dele estar sugerido ali, a hora que você coloca o seu conhecimento dentro dele, na aplicação, você coloca o conhecimento dentro dele na aplicação, é aí que você faz a diferença no resultado lá no aluno. Então, por isso que ele é dinâmico, né? É possível de ser modificado conforme o projeto de formação de diferentes pessoas. E aí a gente volta lá, vamos lá ligar para a aula de práticas de avaliação, né? Quando você faz a avaliação diagnóstica, é que você detecta as diferentes necessidades e aí você dá para ligar o fim daquele vídeo com isso aqui, né? Que você aplica para diferentes pessoas, diferentes sujeitos, né? Com diferentes culturas presentes na sua sala de aula, tá? Então, na produção ou desenvolvimento do currículo são relevantes questionamentos sobre o projeto formativo a ser vivenciado, né? Deixando assim explícito qual tipo de sociedade que se quer construir, né? Qual tipo de sujeito você quer formar, e você tem esse poder, né? Quais os conhecimentos ou educação são necessários, tá? Então, com essas questões, para refletirmos, a gente finaliza esse momento da nossa disciplina de estudos avançados em currículo, né? Destas questões norteadoras, pedindo para que vocês pensem um pouco, né? Qual é o compromisso de vocês com os sujeitos que estão nas suas mãos como professores, né? Que tipo de aluno você está formando? Que tipo de cidadão você vai produzir nessa aplicação, né? Então você tem o currículo, o conhecimento e a sociedade. Na aplicação do conhecimento ao currículo, qual que é seu resultado? Se você já tem experiência nisso, se você já está dentro da sala de aula trabalhando, você pode me responder contando uma experiência sua. Se você não está dentro da sala de aula ainda, você pode me responder qual é o desejável, né? O que você deseja? Então, repetindo, a minha pergunta é: entre currículo, conhecimento e sociedade, você aplica o conhecimento dentro do currículo e você vai ter pessoas que sairão através do seu trabalho para essa sociedade. Que tipo de pessoas você quer apresentar para ela, tá? Por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tudo isso passe muito rápido, que a gente possa se encontrar em breve, que a gente possa se rever e se abraçar, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite.